Bom, meus irmãos, como os irmãos sabem, quem está acompanhando aqui os nossos cultos de quarta, esse mês nós estamos refletindo sobre o tema Quartas Sem Sentido. Eu e o pastor Cício já há algum tempo estamos fazendo alguma série, e esse mês foi a vez de falar, de estudar, de nos voltar para o livro de Eclesiastes. Hoje é a última mensagem. Eu não sei vocês, mas eu fui tremendamente abençoado por cada uma das mensagens. É uma pena que foram apenas 5 quartas-feiras, porque na realidade o livro de Eclesiastes são 12 capítulos, então o ideal seria que a gente pudesse fazer pelo menos 12 mensagens, uma mensagem para cada capítulo, mas infelizmente a gente não tem condições de fazer isso. Se você por acaso não viu alguma das mensagens, como eu sempre faço aqui, eu te indico que você vá lá depois no nosso canal no YouTube e procure lá. Cada mensagem é recortada pelo Rodrigo, que tem feito um excelente trabalho nesse sentido, e repostado, que facilita a busca e também o compartilhamento. Eu quero, inclusive, fazer um pedido. A gente estava conversando antes de começar o culto sobre isso, sobre investir, incentivar que os irmãos estejam compartilhando mais o material do nosso canal no YouTube, para que isso gere mais engajamento e o algoritmo entenda que aquele conteúdo é importante e mais pessoas possam ser alcançadas pelas mensagens que são pregadas aqui nos cultos de quarta, nos cultos de domingo e em outros dias. Então, se você ainda não fez isso, faz isso em algum momento, Tanto eu quanto o pastor Cício e outros, às vezes compartilham no grupo lá uma mensagem, compartilha para outra pessoa, para um parente, para um amigo. Se você ainda não se inscreveu no canal da Ibara, vai lá e faz isso, se inscreve. Precisamos urgentemente aumentar o nosso número de inscritos, Então fica aí o apelo, E na realidade é algo bom que você vai fazer para você e para outras pessoas. Eu falei que hoje é a última mensagem, da série Quarta Sem Sentido, mas antes eu não posso deixar de aproveitar o momento e já divulgar a série que se inicia na semana que vem. Tu, porém, a primeira mensagem será feita pelo pastor Cício, mês que vem se inicia o mês da juventude, e essa série está afinada com o tema do mês da juventude, como foi divulgado aqui no Ibara Acontece domingo, Tu, porém, será baseado na segunda carta de Paulo a Timóteo, Então não perde tempo, participa, acompanha com a gente. Mas hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: vivendo enquanto morremos. E sem demora, sem muitas delongas, eu quero te convidar a fazer a leitura do nosso texto base, que se encontra em Eclesiastes capítulo 12, o último capítulo do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14, exatamente os 2 últimos versos do capítulo 12, nós vamos ler, como eu tenho feito, na Nova Almeida e atualizada. Se você não tem essa versão, você pode acompanhar a leitura comigo aqui. Se você tem a Bíblia no celular, você pode mudar aí, na hora aí, para a versão Nova Almeida atualizada. Diz assim então a palavra de Deus: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por tudo que aconteceu até aqui, por cada canção entoada, pelas orações que nós fizemos, pela certeza que o Senhor nos ouve, Pai. E pedimos que nesse momento, onde nós vamos nos debruçar, Senhor Deus, na Tua palavra, refletir sobre ela, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que Ele nos ilumine e nos dê entendimento, Senhor Deus, daquilo que cada um de nós precisa. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a juventude, de forma geral, é um momento das nossas vidas que nos inspira força, nos inspira vigor, nos inspira energia, e que na maioria das vezes traz consigo uma sensação inconsciente de que nós temos muito tempo pela frente. A juventude traz isso. De forma geral, os jovens não costumam se preocupar muito com o amanhã. Costumam viver aquela filosofia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pensam muito no amanhã. Mas a grande verdade é que nós, seres humanos, nós somos limitados, nós somos finitos. Ou seja, nós temos o nosso prazo de validade definido.
Eu não sei qual é o meu prazo de validade, eu não sei qual é o seu prazo de validade, mas quando você chega a esse mundo, você já chega com um prazo de validade definido, que só Deus sabe. Isso é um fato. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a nossa vida terá o famoso final, que nem sempre é um final feliz, como nos contos de fada. E se nós pararmos para pensar de maneira mais fria, nós, na realidade, começamos a morrer exatamente no dia em que nós nascemos. Você já nasce já morrendo, porque à medida que o tempo vai passando, você tem menos tempo de vida. Ou seja, a cada dia que passa é um dia a menos em nossas vidas. Em nosso aniversário, nós temos o costume de comemorar mais um ano de vida, mas na realidade deveria ser o contrário, porque a cada ano que passa é menos um na contagem geral. E a maioria de nós, se pudesse escolher, gostaria de viver muitos anos, talvez 100 anos, não sei. Se tivesse essa opção, não sei, se Deus chegasse para você e te perguntasse, você quer viver quanto tempo? Você gostaria de viver 100 anos? Eu não sei. Talvez você responderia, eu quero viver 100 anos, Deus. Mas a verdade é que chegar aos 100 anos é uma possibilidade cada vez mais remota. É cada vez mais incomum disso acontecer. E os poucos que conseguem chegar nessa faixa etária, chegam com o corpo já cansado, debilitado, com a saúde bem fragilizada. A vozinha da Sara faleceu ano passado, né? 106 anos. 106 anos. Ela estava exatamente dessa forma, com a saúde bem fragilizada, já de cama, né? Requerendo ali cuidados específicos. É por isso que Moisés, no Salmo 90, diz que a vida a partir dos 80 anos é canseira e enfado. E a maioria das pessoas não consegue chegar nessa faixa etária. Não consegue. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é na média de 75 anos de idade. Que se você parar para analisar, não é muito tempo. Não é. É pouco tempo de vida. E muitos nem passam dos 20 anos. Ou seja, a vida é breve. A vida é passageira. E por isso é importante nós aprendermos a vivê-la da maneira correta. Aliás, é importante aprendermos a viver a vida, porque senão a gente passa por essa terra, morremos sem viver a vida. Tem gente que só existe, nasce, cresce, reproduz e morre, mas não viveu, só existiu. Por isso que é importante aprender a viver essa vida. E nesse momento, talvez você pense assim, poxa pastor, mas isso é pessimista pra caramba. Que introdução pessimista. E eu te respondo que não, isso é ser realista. Essa é a realidade debaixo do sol, segundo o pregador de Eclesiastes nos fala, nos mostra. Ignorar isso é viver na ilusão. Até Roberto Carlos concorda com isso, o cantor Roberto Carlos. Em 1968, ele e seu amigo Erasmo Carlos, que não é o pastor Veloso, eles escreveram uma canção que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A canção diz o seguinte: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Achou que eu ia cantar, né? Se fosse o pastor Flávio, ele cantaria com certeza. Mas eu sou um pouco mais tímido para essas coisas. É preciso saber viver. Uma grande verdade. Eu estava conversando com o Gessi, o quanto muitas vezes muitos compositores do meio secular são usados por Deus, são profetas, né, e trazem umas verdades que estão completamente afinados com a palavra de Deus. Isso aqui é um exemplo. Essa música fez muito sucesso pela voz do nosso tremendão, do rei Roberto Carlos, e posteriormente foi gravado pela banda Titãs e também foi um sucesso tremendo. E em Eclesiastes, Salomão fala disso. Salomão nos mostra o quão é importante aprendermos a viver debaixo do sol. É importante isso, pois caso contrário, como eu disse, né, nós viveremos numa constante ilusão, por achar que os prazeres terrenos podem trazer sentido para nossas vidas. Aí a pessoa que vive nessa ilusão, o que acontece com ela? Ela vive atrás de prazer e prazer, porque ela encontra um prazer que traz uma certa
alegria momentânea e daqui a pouco aquilo não satisfaz ela completamente, ela procura outro, e ela vai vivendo, entre aspas, a vida dela dessa maneira. Uma ilusão, uma verdadeira ilusão, porque não vai satisfazer, não vai dar sentido para a vida dela. Ou você pode viver desesperado por constatar que a vida debaixo do sol não tem sentido algum. Muitos pensadores chegaram a essa conclusão. A vida não faz sentido. O próprio Salomão faz essa leitura. Mas no capítulo 12, no verso 13 e 14, que nós acabamos de ler, fechando com chave de ouro, ele nos dá aqui um resumo daquilo que é mais importante de tudo que ele falou no decorrer do livro. E nesse resumo, em apenas 2 versos, ele recomenda 3 atitudes que nós devemos ter para viver uma vida debaixo do sol que faça sentido. A primeira atitude que ele nos recomenda é temer a Deus. Na parte A do verso 13, ele diz: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus. De tudo que eu falei até aqui, de tudo que eu escrevi, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus. E temer a Deus, meus irmãos, não é ter medo, como muitos imaginam. Temer a Deus é ter um profundo respeito, é ter reverência e adoração a Ele. E o temor a Deus é o fundamento de uma vida sábia, é o fundamento de uma vida justa. Não é à toa que Salomão falou sobre isso mais de uma vez no decorrer do livro, como se ele quisesse dar pequenas pistas do que ele iria falar no final. Ele falou sobre a importância do temor a Deus no capítulo 3, verso 14, no capítulo 5, verso 7, no capítulo 8, verso 12 e, por fim, no capítulo 12, verso 13. E além disso, no livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. É isso que ele fala. Comentando sobre isso, Hernandes Dias Lopes diz que o temor do Senhor não é apenas o princípio da sabedoria, é também o princípio da alegria, da satisfação e de uma vida cheia de energia e de propósito. Todos os elementos que muitos de nós procuramos a cada dia. E princípio aqui, quando Salomão fala, em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, princípio aqui é início mesmo, é começo. Ou seja, se você quer viver uma vida sábia debaixo do sol, uma vida que faça sentido, o primeiro passo que você deve dar é temer a Deus. O primeiro passo é temer a Deus. E quem teme a Deus quer agradá-lo. Quem teme a Deus evita o pecado. Quem teme a Deus confia nele. E é também por isso que Salomão finaliza o livro de Eclesiastes dizendo: de tudo que se ouviu, tudo, a conclusão é esta: tema a Deus. Eu escrevi 12 capítulos para chegar nos 2 últimos versos e resumir tudo em 2 versículos. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus. Ou seja, após ter tudo que um ser humano pode desejar na vida, riquezas, bens materiais, poder, sabedoria, muitas conquistas, mulheres, Salomão teve mulher, azói, mulher pra caramba. Mas ele concluiu no final da sua vida, após tudo isso, que o temor a Deus é a coisa mais importante. E a intenção de Salomão aqui é nos livrar da ideia equivocada de que as coisas debaixo do sol podem trazer algum sentido para as nossas vidas. Ele quis deixar claro que só em Deus a vida faz sentido. Só em Deus a vida se torna coerente. Mas não para por aí. A segunda atitude que Salomão nos recomenda é guardar os seus mandamentos. Na parte B do verso 13 ele vai dizer: e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. A palavra guardar aqui, no original, ela tem a ideia de observar, de reter na memória e de cumprir. Ou seja, o sentido é de colocar em prática, não é de simplesmente ouvir, mas é de colocar em prática. E guardar os mandamentos do Senhor é uma consequência lógica de temê-lo. Não existe a menor possibilidade de eu temer a Deus e não guardar os seus mandamentos. Da mesma maneira, não existe a menor possibilidade de eu guardar os seus mandamentos sem temê-lo. Porque se eu fizer isso, eu posso até fazer de uma maneira litúrgica, mecânica, mas não funciona. O temor está intimamente ligado
com a guarda dos mandamentos. E a guarda dos mandamentos está intimamente ligada com o temor. Porém, infelizmente, não é o que nós vemos muitas vezes na prática. Não é. Por quê? Porque muitos dizem temer a Deus, mas de fato não guardam os seus mandamentos. Muitos dizem amar a Deus, mas de fato não guardam os seus ensinos. E essas coisas, como eu falei, estão intimamente ligadas. Inclusive no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que interessante, Jesus coloca que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Quanta gente fala que ama a Deus, que ama a Cristo, mas só fala isso da boca para fora. Tem uma frase de um pensador que ela é atribuída a tantos autores, que eu já não sei nem mais quem é o autor, nunca parei para pesquisar com calma, mas que ela diz que os seus atos falam tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Às vezes a gente fala, grita, mas as nossas atitudes falam mais alto do que todo o nosso discurso. Isso é muito importante. Aquele que ama a Cristo, que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Está no Evangelho de João. E o mesmo João, em sua primeira carta, descreve que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. João coloca isso como um sinal. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Ah, mas eu falo, eu verbalizo isso, eu digo que eu amo a Deus, eu vou à igreja, eu frequento os cultos, eu sou batizado, eu fiz tudo o que tem que ser feito. Mas se você não guarda os mandamentos, se eu não guardo os mandamentos, significa que você não ama a Deus. E João completa, na sua primeira carta, dizendo que os seus mandamentos não são pesados. Aí talvez nesse momento você pense assim, mas como assim? É difícil, cara, obedecer os mandamentos. Mas quando ele diz isso, ele quer dizer que quando há amor envolvido, aquilo que você faz fica diferente. Quando você quer agradar uma pessoa, você faz sacrifícios. Você não mede esforços. E você faz com prazer. É sobre isso que João está falando aqui na sua primeira carta. Seus mandamentos não são pesados. E os mandamentos de Deus são dados para o nosso bem. Todos os mandamentos que nós encontramos na palavra são para o nosso bem. Para que nós possamos viver uma vida que faça sentido debaixo do sol. Assim como um pai muitas vezes dá direcionamentos para os seus filhos, e às vezes esses direcionamentos são um pouco mais rígidos, mais duros, né? Mas é numa boa intenção, é por conta do amor que esse pai sente para o seu filho. E os mandamentos que Deus nos dá têm a mesma função, o mesmo objetivo. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus a cada dia, ter contato diário com ela, pois é através dela que nós tomamos conhecimento dos mandamentos de Deus para nós. Seria fácil se, depois de reconhecer Cristo como único, suficiente Salvador, a gente só fizesse uma atualização, né, um download da nuvem e está tudo aqui pronto. Mas não foi assim que Deus fez as coisas. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que buscar a palavra de Deus, porque é através dela que eu vou saber o que Deus quer para mim. É através dela que eu conheço a vontade de Deus. É através dela que nós somos confrontados em nossa maneira de viver. Vivendo aqui debaixo do sol, tem tanta coisa errada, tanta coisa que a gente acaba se amoldando, né, ao padrão do mundo. Mas Paulo fala que a gente tem que se transformar pela renovação da nossa mente. E como é que se dá isso? Através da palavra. Eu tenho que conhecer a palavra para que a palavra me leve, né, a entender que aquela postura, aquela atitude, aquele comportamento está equivocado, está errado. É através da palavra que nós somos levados a uma vida que faz sentido, não apenas debaixo do sol, mas também acima do sol. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós vivemos uma vida direcionada pela palavra de Deus, tudo aquilo que nós fazemos aqui tem implicações eternas. Vai influenciar a nossa vida aqui, mas também vai influenciar a nossa vida na eternidade. E na parte final do verso 13, Salomão diz que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, porque esse é o dever de cada um. Isso está na Nova Almeida Atualizada. É o dever de cada pessoa.
A NVI traduz esse trecho dizendo que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, pois isso é o essencial para o homem. Ou seja, isso faz parte da essência de quem nós somos. Mas eu gosto muito da forma como a Nova Tradução da Linguagem de hoje traduziu esse texto, dizendo que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, pois foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para guardar os mandamentos de Deus. Nós fomos criados para obedecê-lo. E enquanto nós não entendemos isso, nós ficamos numa busca eterna. Agostinho escreveu uma música que inclusive o Projeto Sola parafraseou e fez uma canção que diz: tarde te amei, ó beleza antiga e tão bela, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. O que Agostinho quis dizer com isso? E Agostinho, quem não conhece a biografia, foi um homem que antes da sua conversão, ele foi um homem que teve uma vida muito desregrada, muitas mulheres, bebidas, ele era uma pessoa de um nível moral completamente questionável. Ele fala isso na sua biografia, no livro chamado Confissões, é onde tem inclusive esse trecho que eu citei para vocês, né, de maneira parafraseada. Mas ele diz isso porque, assim como Salomão indica que ele procurava sentido para a vida, e ele procurava sentido debaixo do sol nos prazeres, no sexo, na bebida e em outras coisas, mas ele só encontrou isso quando ele teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Por isso que ele disse: tarde te amei, ó beleza antiga e tão bela, habitavas dentro de mim, porque Deus está mais perto do que a gente pode imaginar, e eu lá fora procurar, eu procurando, e o Senhor estava tão perto. E às vezes a gente vive assim, procurando o que está do nosso lado. Mas tem mais uma atitude que Salomão nos recomenda para viver uma vida sábia debaixo do sol: ser fiel. No verso 14 ele vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui Salomão fala de fidelidade. Fidelidade envolve lealdade. Fidelidade envolve também constância. Fidelidade envolve também compromisso firme com alguém ou com algo. Não existe fidelidade sem esses elementos. Não existe fidelidade sem lealdade, sem constância e sem compromisso. Ninguém em sã consciência aceitaria continuar casado com alguém que é fiel a maior parte do tempo, mas não é fiel todo o tempo. Imagine que o seu cônjuge, seu esposo ou sua esposa chegue para você e fale assim: seguinte, eu pensei aí e eu vou ser fiel durante 364 dias no ano, mas um dia eu vou te trair. Se você fizer um cálculo, você vai perceber que 364 dias no ano dá 97,73%. Ou seja, essa pessoa está dizendo que ela vai ser fiel 97% do tempo. Menos de 1%. Quer dizer, não, dá um pouco mais, né? Mas quer dizer, muito pouco, ela não vai ser fiel. Quem aqui aceitaria? Eu não vou nem levantar a mão, porque eu não aceito um trem desse de jeito nenhum. É sobre isso, meus irmãos, que ele está falando aqui. Fidelidade requer lealdade, requer constância, requer compromisso. E no contexto bíblico, no contexto da nossa vida espiritual, fidelidade se refere à lealdade e ao compromisso que nós devemos ter para com Deus, para com sua palavra, para com seus mandamentos, independente das circunstâncias. Porque muitas vezes as circunstâncias nos tentam nos levar a desobedecer, a abandonar os ensinamentos de Deus, a agir de maneira diferente do que a palavra diz. Então, ser fiel é obedecer a Deus e a sua palavra, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. Eu acredito que todos aqui já passaram por alguma situação onde tiveram que enfrentar um desafio, onde tiveram que enfrentar uma tentação e ficaram na dúvida: vou agir como crente aqui, vou agir segundo a palavra ou não? Como que eu faço aqui? Nós somos tentados. E é nesse momento que nós provamos a fidelidade que nós temos para com Deus. Fidelidade é obedecer a Deus mesmo com as mudanças e as dificuldades da vida. E a nossa vida muda. Eu estou aqui no alto dos meus 46 anos, o GC até falou que eu sou velho esses dias aí, só que ele tem basicamente a mesma idade que eu. Então, você está com 45, GC? 44, 2 anos de diferença. Então, você
Tá velho também. Ele não me chamou nem de velho, falou que eu era antigo. Dinossauro, foi essa a palavra. Aquele dia eu fui triste para casa. Eu falei, Senhor, abençoe a vida do Gessi, Senhor Deus. Mas assim, a gente vai chegando numa certa idade, e a gente começa a perceber umas mudanças. Não sei se vocês passam por isso. E, às vezes eu olho para trás, irmãos, e parece que não sou eu, que eu não sou eu, que a minha vida antigamente era tão diferente, e hoje eu tenho dilemas, situações que eu não imaginava que eu estaria vivendo. A vida muda, e ela traz dilemas diferentes. Aí eu penso assim, poxa, quando eu morava lá com minha mãe era tão mais fácil, cara. E era realmente. E essas mudanças, às vezes, tentam nos impor a não obedecer aos mandamentos, a não ser fiel à palavra de Deus, a não ser fiel a Deus. Só que, como diz o texto, Deus há de trazer, né, a juízo todas as obras. Deus conhece tudo, sabe tudo. E o texto fala que Deus há de trazer a juízo todas as obras, todas, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Para entender melhor isso, pensa comigo. A maior parte das pessoas tem que fazer declaração do imposto de renda. Quem aqui faz declaração de imposto de renda pelo menos uma vez no ano? Tem que fazer. Quando você vai fazer a sua declaração, você sabe que você tem que estar bem atento. Na hora lá que você abre o aplicativo lá no computador, você tem que preencher, porque cada dado lançado lá vai ser analisado com meticulosidade, com muita atenção. E se os dados não baterem, se tiver algum problema, alguma inverdade ou algum equívoco, você cai na malha fina da Receita Federal. E não é legal cair na malha fina da Receita Federal. Por quê? Porque 3 coisas podem acontecer. Em primeiro lugar, pode atrasar a sua restituição do imposto de renda. Quando acontece isso, Sara fica doida, Sara fica para morrer em casa. Em segundo lugar, você pode não receber a sua restituição. E em terceiro lugar, na pior das hipóteses, né? Você pode ter ainda que pagar alguma coisa, uma coisa que ficou para trás. Ainda chega uma cobrança maior. Então não é legal, não é legal. Por isso que é importante você ter a maior atenção nesse sentido. Preencher tudo detalhadamente ali para que isso não aconteça e você já saia logo lá no primeiro lote, já receba logo tudo tranquilo. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Deus há de trazer a juízo todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós devemos ser atentos com a nossa fidelidade. Porque Deus, Ele também tem uma malha fina. E se você fica preocupado com a malha fina da Receita Federal, pior, 1000 vezes pior que a malha fina da Receita Federal, é a malha fina de Deus. Porque Ele há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Gálatas 6,7, Paulo vai dizer que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós semearmos, também colheremos. Então nós devemos dar atenção a isso. Então, além de temer a Deus, além de guardar os seus mandamentos, eu tenho que ser fiel nesse sentido. E ser fiel nesse sentido, como eu falei lá atrás, implica em constância, implica em fazer sempre, implica em disciplina, no sentido de buscar a Deus, de guardar os seus mandamentos. E para finalizar, meus irmãos, o livro de Eclesiastes não pode ser compreendido corretamente sem a leitura desses 2 últimos versos. Não dá. Esses 2 últimos versos fazem total diferença no contexto do livro. Tanto que quem começa a ler ele lá e nunca teve contato, começa lá do primeiro capítulo, acha meio estranho, acha um tom meio azedo, né? Inclusive muitos autores escreveram livros falando acerca disso. E alguns comentaristas até sugerem que nós deveríamos começar a leitura do livro de Eclesiastes de trás para frente. Do capítulo 12, do verso 14, voltando. Porque aí você já sabe do que ele vai falar no final. Que ele vai falar que de tudo, o mais importante é temer a Deus, guardar os seus mandamentos e ser fiel. Porque Ele há de trazer a juízo tudo que nós fazemos. Então, a gente tem que ter isso em mente. Agora, se você nunca leu o livro de Eclesiastes, você já sabe disso. Esses 2 versos nos mostram que não importa o quanto a vida pareça não ter sentido debaixo do sol, e ela parece muitas vezes. Tem dia que a gente passa por situações, por momentos, por experiências que a vida não parece ter sentido nenhum. Que você fica com aquela vontade do dia acabar logo, passar logo. Mas esses 2 versos nos mostram que quando nós olhamos
para essas coisas pelo prisma da eternidade, ou seja, quando nós olhamos acima do sol, tudo muda, porque você começa a ter uma nova visão. E o nosso desejo com essa série é que o livro de Eclesiastes nos ajude a, em primeiro lugar, reconhecer que o esforço humano sem Deus é inútil. É literalmente como correr atrás do vento. Nunca caia na armadilha, na ideia equivocada, errada, de que tudo depende do seu esforço. Seu esforço é importante. Ninguém está dizendo que não é. Mas não é isso que vai garantir o sentido. Porque se você se esforçar, mas você não tiver Deus na sua vida, é inútil. Que o livro de Eclesiastes nos ajude a colocar Deus em primeiro lugar de nossas vidas. A partir de agora. Talvez até aqui nessas 5 quartas-feiras você percebeu que você precisa melhorar nesse sentido. Então começa a partir de agora. Talvez você já está com uma idade até um pouco mais avançada e fale assim, poxa, mas eu já vivi essa vida. Eu estou igual Salomão, já cheguei no final da vida e percebi que eu realmente fiz muita coisa errada. Não tem problema. Começa a partir de agora. Começa a priorizar Deus. Que o livro de Eclesiastes nos mostre que receber todas as coisas boas que temos de Deus é dádiva, é presente, é graça. Não é por merecimento, nós não merecemos nada. Que o livro de Eclesiastes nos ajude a compreender que Deus julgará todos os atos de todas as pessoas. Ninguém passa pela malha fina de Deus. E por último, que o livro de Eclesiastes nos ajude a entender que a alegria que todos buscam a todo custo é encontrada gratuitamente em Deus. Às vezes a gente procura alegria, o sentido para a vida, em várias coisas debaixo do sol. E a gente não acha, porque ela só é encontrada em Deus. E Deus nos dá gratuitamente, você não precisa fazer esforço nenhum. Até porque não há nada que você possa fazer para merecer o amor e a graça de Deus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé para que a gente possa orar. Você possa orar daí, depois eu estarei proferindo a bênção pastoral e finalizaremos com mais um cântico. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos por essa série, onde nós podemos refletir num livro que não é tão comum, muitas vezes, de ser pregado na maior parte das igrejas. Obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, não só de poder viver num país livre, onde nós podemos cultuar a Ti, mas também por estar em uma igreja onde nós temos essa oportunidade de refletir sobre esse livro, aprender com o sábio Salomão, que errou bastante, e que por conta dos seus erros e por conta da inspiração que o Teu Espírito Santo deu a ele, nós podemos aprender, Senhor Deus, com aquilo que ele escreveu. Nós possamos sair daqui essa noite, e aqueles também que estão ouvindo das suas casas possam entender que nada faz sentido debaixo do sol, e realmente não faz, por conta desse mundo caído, desse mundo afetado pelo pecado, afetado pela queda. E é por isso que nós precisamos aprender a viver a vida, temendo a Ti, guardando os Seus mandamentos e sendo fiel. Que isso esteja nas nossas mentes, nos nossos corações, e que a cada momento onde nós, por acaso, venhamos a nos esquecer disso, o Teu Espírito Santo possa nos trazer à memória mais uma vez. E agora que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com essa igreja e com toda a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém.